Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Nessa aula iremos dar início, de certa forma, à programação Web 2. Iremos fazer uma revisão do que foi visto no primeiro semestre, na disciplina ministrada pelo professor Wellington, e iremos, nessa aula, em seguida, dar um prosseguimento a evoluir com o conteúdo, tá bom? Espero que vocês gostem e não esqueçam de praticar, se possível, usando o celular ou o computador. Um grande abraço e vamos em frente. Então é isso, né? Eu tive que colocar um fone de ouvido aqui, um headphone, um microfonezinho para poder o áudio sair um pouco melhor, porque eu percebi que o vídeo anterior estava muito baixo, ok? Tranquilo? Beleza. Nas aulas aí anteriores, né, do semestre passado, o professor Wellington passou para vocês as orientações dos programas que teriam que ser baixados para poder trabalhar com PHP, e um deles, que vocês devem lembrar, é exatamente o XAMPP. O XAMPP é um simulador, um emulador de servidor. Ele vai fazer a função de um servidor remoto, só que na sua máquina, né, de forma local. Então é como se você tivesse aí hospedando o seu site em um servidor pago, só que na verdade você está hospedando na sua máquina, né? Você não está pagando lá uma mensalidade, não. Eu sei que tem alguns servidores gratuitos que não oferecem muitos serviços, muitas funções, mas no caso do Apache, né, que é o servidor que a gente vai usar dentro do XAMPP para poder emular e a gente fazer esses testes do seu site antes de ser enviado para um servidor pago, para que você possa disponibilizar para as pessoas através de um domínio, né, de um endereço lá da internet. Beleza, vocês já viram nas aulas passadas que o XAMPP ele fica instalado na unidade C, na raiz, né, no caso do seu computador, do sistema operacional, e ele fica numa pastinha chamada XAMPP. Dentro da pastinha XAMPP existe uma outra subpasta chamada HTML-Docs, que é esse aqui, e aí o arquivo PHP ele tem que ser colocado dentro dessa pasta para que ele possa funcionar, né? Dentro dessa pasta que está fazendo o papel, como eu já falei, de um servidor local, ou seja, um servidor dentro da sua máquina. Nós vamos utilizar na nossa prática agora o Visual Studio Code, mas você pode usar aí o que você tem aí no seu celular, o que você baixou aí no seu celular. Você pode baixar aí o que você acha interessante para poder fazer as práticas aqui, tranquilo? Eu vou também indicar um outro programa que também ajuda a fazer essa prática de forma móvel, né, através do celular. Eu também vou dar uma dica, né, de um appzinho que você pode baixar da Play Store para usar no seu celular e praticar esses códigos que a gente vai estar vendo aqui, tranquilo? Então vamos lá. Eu vou abrir o Visual Studio Code, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá em arquivo e vou abrir a pasta onde se encontra, eu vou criar, né, na verdade, o meu HTML, o meu PHP. Então a pasta que eu vou abrir é exatamente a pasta que está lá na raiz, na unidade C, é dentro do XAMPP e htdocs. Beleza, selecionei XAMPP e htdocs, cliquei em selecionar a pasta. Essa pasta vai aparecer aqui já, inclusive mostrando as subpastas que estão dentro da pasta htdocs e também os arquivos que estão lá dentro. Beleza. Agora, dentro da pasta htdocs, eu vou criar o nosso arquivo index.php. Lembrando sempre da extensão, né, do arquivo que tem que ser PHP. A partir do momento que eu criei aqui o meu arquivo index.php, eu vou dar um zoom para melhorar a visualização e vou tirar essa parte aqui para ficar, essa parte da visualização dos arquivos, para ficar mais fácil a gente entender os códigos, os comandos, apesar de que isso tudo que a gente vai falar hoje, praticamente tudo que a gente vai falar hoje
é uma revisão do que vocês já viram no semestre passado. Vamos começar com os delimitadores do PHP, ou seja, delimitadores são aqueles comandos que demonstram onde inicia e onde termina o meu código PHP. Lá em HTML, o delimitador do HTML era HTML, para a tag de abertura HTML e a tag de fechamento HTML, né? Então, se eu faria isso lá no HTML. Aqui no PHP, eu vou colocar o sinal de menor que, colocar interrogação e o nome PHP. E assim eu estou dizendo que esse comando, que esse código, aliás, que esse arquivo, ele vai ser um arquivo PHP, ou seja, todo o código aqui dentro, dentro dessa tag, ela se refere à linguagem PHP. E aqui eu vou fechar com o sinal maior que e, aliás, interrogação, né? Primeiro interrogação e o sinal maior que. Assim eu estou fechando, estou delimitando, dizendo qual o limite do início e do fim do meu código. Aqui dentro, tudo que for digitado vai ser códigos PHP, beleza? Comentários, né? Vocês já viram comentários lá com o professor Wellington e a facilidade que vocês já devem ter percebido a facilidade que é colocar comentários no PHP. Colocar comentários no PHP é só colocar 2 barras, isso mesmo, não tem muito segredo não. Colocou 2 barras e você coloca o comentário que você quiser. Vou colocar aqui um comentário para... Então, simples, né? Esse comentário, ele não aparece, obviamente, né? Lá na página. Se eu dar um Ctrl S aqui, eu vou abrir o meu navegador, eu uso o navegador Opera, eu vou digitar aqui, para me acessar o meu arquivo, como vocês já devem ter visto, é localhost /index.php, ele abriu aqui, não tem nada, né? No código PHP, o comentário não aparece aí no site. Se eu clicar lá com o botão direito em inspecionar elementos, você vai perceber que mesmo assim eu acabo não visualizando o que tem aqui no comentário. Tranquilo? Ótimo. Comandos de saída. Comandos de saída do PHP. Comando de saída é o comando que mostra algo, né? Lembram do JOption pane, .show message dialog, né? Eram comandos que você usava para mostrar alguma coisa, mostrar uma saída para o usuário. Uma mensagem, por exemplo, seria uma saída, né? Um resultado de uma operação matemática também. Então, o comando que você usa mais comum aqui no PHP para mostrar uma saída é o comando echo, certo? Então, echo e alguma coisa que você quer que seja mostrado. Então, eu vou colocar um string aqui. Coloquei aqui uma mensagem de saída, minha nota é 10. Lá, assim como Java, essa instrução ela tem que ser terminada com ponto e vírgula. E aí eu vou dar um Ctrl S e vou ver se vai aparecer lá no meu navegador. Então vou atualizar e ele apareceu. Minha nota é 10. Ótimo. Beleza. Muito bom. Então echo estou de parabéns, ponto e vírgula, e aí Ctrl S para salvar e atualizo aqui no navegador. Minha nota é 10, estou de parabéns. Um detalhe que a gente percebeu é que as saídas elas ficam juntas, uma junto da outra. Como é que eu faço para resolver isso? Como já foi falado também pelo professor Wellington, esses comandos PHP, eles também interagem com o HTML, as tags HTML. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, dentro das aspas, né, uma tag que é lá em HTML, é responsável por quebrar uma linha, que é a tag BR, se eu colocar isso aqui, eu dar um Ctrl S, volto aqui para o meu navegador, atualizo e ele vai realmente quebrar uma linha. Então, comandos de saída, o echo é muito simples também de se utilizar e a gente vai evoluir aí com mais algum conteúdo.
Variáveis. Variáveis em PHP é muito tranquilo, é muito simples de criar essas variáveis dentro do PHP. Aqui eu vou colocar um comentário, declaração de variáveis. E aí eu vou declarar aqui duas variáveis. Vou declarar uma variável. Na verdade, eu vou declarar uma variável apenas. Uma vai se chamar nome cliente. E ela vai receber o nome de Francisco Dantas. Beleza. Então, muito simples a criação de variáveis. Uma coisa fundamental é que você tem que todo início de variável você tem que colocar o símbolo de cifrão. Então, colocou o símbolo de cifrão aqui, você pode colocar o nome da variável. Não pode colocar iniciar o nome da variável com números, né? E também não pode conter espaços aqui. Então aqui eu não coloquei espaço, eu coloquei um underline para separar a primeira palavrinha da segunda, né? Nome cliente. Uma outra boa prática é você colocar letras minúsculas na criação das variáveis. Não vai dar erro se você colocar letras maiúsculas, mas não é uma boa prática. A gente tem que seguir sempre as boas práticas de programação, certo? Então coloca-se cifrão, coloca o nome da variável, não evita-se o espaço e também evita-se de colocar letras maiúsculas. Você de repente pode utilizar letras maiúsculas, não vai dar erro, mas realmente não é uma boa prática. O símbolo de atribuição é o igual, né? E aqui nós temos uma string, ou seja, o PHP ele não é fortemente tipado. Você não precisa dizer que tipo de dado é esse, que é um string aqui. Declarar que é um string, não. Você só coloca o nome da variável e já pode guardar o valor dentro da variável. No caso aqui nós estamos guardando um string por conta, a gente sabe que é um string porque tem aqui o símbolo das aspas. Tranquilo? Eu vou criar aqui uma outra variável chamada telefone. Vou fazer o seguinte, compra, e vou guardar um valor. Vamos imaginar que esse cliente comprou R$110 na primeira compra, e uma outra compra 2, ele comprou somente R$100, beleza. Então veja que eu posso guardar também valores numéricos sem problema nas variáveis aqui, não vai dar erro, certo? Como é que eu faço para exibir então essas informações? Eu vou colocar aqui no comentário saída de dados, e aqui eu vou dizer o seguinte, a minha mensagem vai ser o seguinte: prezado cliente Francisco Dantas, sua compra, o valor das suas compras é tanto, né? Para isso eu vou ter que criar uma terceira variável que vai guardar. Eu posso fazer direto? Posso, vamos fazer logo direto. Então é possível você dar saída a strings e variáveis ao mesmo tempo, né? Sim. Como é que eu faço aqui? Eu vou colocar primeiro um string, dizendo assim, prezado cliente. Beleza, já coloquei um string, deu um espaço aqui para não ficar junto, vou concatenar. Então aqui no echo, para você juntar uma string com uma variável, você coloca o ponto. É uma das formas de você fazer isso. E aí eu vou colocar prezado cliente, vou colocar aqui prezado cliente com P maiúsculo, pronto. E aí eu vou dizer o seguinte: prezado cliente Francisco Dantas. Onde é que está Francisco Dantas? Está na variável nome cliente. Então eu vou colocar aqui nome cliente. Desculpa. Vai aparecer o nome dele. Vou colocar ponto para concatenar, porque eu vou continuar com outro string. Vou colocar um texto. Vou colocar aqui aspas.
Vou colocar uma vírgula para separar o nome dele aqui, com uma vírgulazinha, para não ficar muito feio aqui. Espaço. A soma de suas compras é 2 pontos, um espaço, vou fechar aqui o string do texto, vou colocar o que? O ponto, obviamente, e vou concatenar com a soma dos dois valores. Então eu vou colocar, como é uma soma, devo colocar um parêntese, vou colocar a primeira compra, mas compra 1, compra 2. Fechei o parêntese. E ponto e vírgula. Ok, muito simples mesmo. Eu vou até apagar esse aqui, né, para ficar mais tranquilo de entender. Vou dar um Ctrl S, voltar aqui para o navegador e vou colocar o seguinte, olha, prezado cliente Francisco Dantas, a soma de sua compra, vou colocar no plural, né, é 210. Realmente ele somou aqui e mostrou, certo? A soma de suas compras é 210. Vou dar um Ctrl S novamente, atualizar aqui para a gente já. A soma de suas compras é 210. Beleza, né? Tranquilo demais, é prático demais trabalhar com PHP. Isso tudo a gente está falando, que a gente está falando aqui uma revisão do que vocês já viram no passado. Tranquilo? Bom, a gente vai estar trabalhando também com um tipo de dado que a gente já conhece lá no Java, na lógica de programação, chamado Boolean, ou tipo booleano. Esse tipo booleano, como a gente já viu, ele armazena tipos verdadeiros e falsos. Só tem essas duas possibilidades, ou é verdadeiro ou é falso. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma variável aqui, que se chama comprou hoje, para saber se esse cliente comprou alguma coisa no dia de hoje, na data de hoje. Comprou hoje, vai receber, vamos inicializar com verdadeiro, só para a gente fazer um teste. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que o cliente, né, Francisco Dantas, eu quero saber se ele comprou hoje ou não, né? Ok, então coloquei aqui, inicializei. Então eu inicializei aqui a variável com true, verdadeiro, certo? E vou fazer aqui uma situação que é o seguinte. Vou colocar um if, daqui a pouco aliás, nas próximas aulas a gente vai trabalhar muito com if. Se comprou hoje for verdadeiro, ou seja, se o que tem dentro da variável for verdadeiro, então o que é que eu quero que ele faça? Eu vou colocar aqui, igual a gente fazia lá no Java, colocar chavezinha, e dentro da chave eu vou colocar uma condição que vai dizer o seguinte, uma mensagem, sim, comprou na data de hoje. Ok? Então, se o cara imagine que tem lá uma opção lá no programa que você clica, fulano tal veio aqui hoje, veio sim, está aqui, aperta, ficou true, ficou verdadeiro. Então lá na mensagem, quando o cara pedir lá uma mensagem para o sistema, ele vai dizer que o cara realmente comprou hoje, vai aparecer uma mensagem para a pessoa que está manipulando o sistema. Então vou dar um Ctrl S, vou atualizar, ele vai dizer, opa, sim, comprou hoje. Vou só adicionar aqui um BR para não ficar tudo junto. Deixa eu colocar aqui, então vou colocar aqui BR. Pronto. Novamente Ctrl S, voltando aqui. Sim, comprou na data de hoje, beleza. Mas se o cara definir aqui como false, então comprou hoje já não vai ser mais verdadeiro, então essa parte aqui não vai ser executada. Então, se eu voltar aqui para o programa, lá para o navegador, e veja que agora não vai aparecer. Então, nesse caso, não aparece a opção de
sim, ele comprou hoje. Existe aqui também o else, igual o if else lá do Java. Então, o else. Então, se for verdadeiro, ele mostra de cima. Se for falso, ele mostra o else. Então, aqui eu vou colocar a mesma coisa e vou dizer o seguinte: não, ele não comprou na data de hoje. Beleza. Só que aqui eu vou colocar verdadeiro, né? True. Vamos ver o que acontece. Ok. Então, Ctrl S para salvar e voltando para o navegador e vamos ver o que acontece. O que vocês acham? Se aqui é true, é verdadeiro. Então veja bem, ele vai entrar aqui no if e dizer o seguinte: isso aqui, essa variável é verdadeira? Então, se for verdadeira, vai mostrar essa mensagem. Se for falsa, mostra essa outra mensagem. Como é verdadeira, ele vai mostrar essa mensagem de cima, né? Claro. Então vamos ver se isso é verdade. Vou voltar aqui. Ele vai mostrar sim, comprou na data de hoje. Beleza. Agora, se isso aqui for falso, volto para cá, vou atualizar, ele vai mostrar essa outra, né? Não, ele não comprou na data de hoje. Então é muito simples trabalhar dentro do PHP. Uma outra situação que a gente pode testar os números booleanos é o seguinte. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um if se compra, essa variável aqui em cima, compra, que é lá o valor 110, é maior que 110. Então, estou fazendo uma comparação. Se for verdadeiro, ou seja, se ele for maior que 110, ele mostra uma mensagem aqui que pode ser o seguinte: o cliente comprou bastante produtos. Ou o cliente gastou o valor acima de R$110. E aqui eu vou colocar assim: o cliente gastou abaixo de R$110. Eu vou colocar, em vez de colocar só sinal de maior que está maior ou igual. Então, nesse caso, vamos tentar entender aqui. Nós temos a variável compra, que eu estou fazendo aqui uma comparação dizendo o seguinte: se compra for maior ou igual a 110, então o cliente gastou o valor entre 110 ou mais. E se não for, o cliente gastou abaixo de 110. Então, nesse caso aqui, a mensagem que vai aparecer, já que o valor é 110, então se for igual, é maior ou igual, então ele vai mostrar esse valor aqui, essa mensagem de texto aqui. Eu vou dar um Ctrl S e vou voltar lá para o meu navegador, veja que ele vai mostrar: o cliente gastou o valor entre 110 ou mais, né? Então beleza. Então é uma forma de comparar. Se eu de repente o cara chegou lá e só gastou R$20 nesse dia, o que vai acontecer? Vou dar umas coisas aqui, olha, o cliente gastou abaixo de R$110. Isso pode ser, isso tem várias possibilidades, né, de utilização desse código. Tranquilo? Bom, além dos tipos Boolean, nós temos também podemos trabalhar com arrays aqui em Java, certo? Ou simplesmente array, né, como alguns pronunciam. Então, para trabalhar com array é muito simples para a gente declarar um array. Eu vou declarar um array aqui de carros. Então, posso colocar aqui carros e vou inicializar. Veja como é simples trabalhar com array aqui. Eu vou só acrescentando a palavra array, entre parênteses, e vou colocando separado por vírgula, eu vou colocando o nome dos arrays, e cada array inicia com uma aspa simples. Então, por exemplo, nós temos aqui Fiat, vírgula. O que mais?
Chevrolet. Lembrando que tem que colocar aspas simples. O que mais? Kia. Ford. E por aí vai. Então veja que aqui eu estou criando um array onde eu tenho 4 elementos, né? Lembrando aquela questão de elemento, o primeiro elemento fica na posição 0, 1, 2, 3 e 4, certo? Se eu quiser exibir isso aqui no comando de saída, é muito simples também. Eu vou colocando aqui embaixo. Eu vou tirar esse if aqui para não confundir muito. Eu vou até tirar essa parte aqui também, vou comentar. E aí eu vou colocar aqui echo. Então, por exemplo, no caso, se eu colocar o nome da variável, ponto e vírgula, dar um Ctrl S para salvar, vamos ver o que é que acontece aqui no meu navegador. Veja que ele deu um erro aí, certo? Pronto, na hora de mostrar, né, a gente já digitou aqui o comando. Se eu fizer o processo de visualizar, tentar visualizar lá no navegador, ele vai dar um erro na linha 13, é exatamente essa aqui, ó, que a gente está, certo? E aí o que dá um problema de conversão aí de string, de array para string, mas array você tem que definir a posição em que você quer mostrar. Por exemplo, eu quero mostrar a palavra Chevrolet, então eu vou colocar aqui entre colchete, eu vou colocar a posição 1, né? Na verdade o Fiat está na posição 0, o Chevrolet está na posição 1. Eu dou um Ctrl S, eu vou lá para o navegador, vou atualizar e veja que apareceu o Chevrolet. Se eu quiser mostrar Ford, qual o número que eu tenho que colocar aqui dentro? É exatamente o que vocês disseram aí, número 4. É isso? Não. Olha, 0, 1, 2, 3. Então é o número 3. Pronto, Ctrl S, vou lá e vou digitar, aliás, vai aparecer a palavrinha Ford. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa aula de revisão, né? Vocês já tinham visto esses conceitos lá com o professor Wellington. Espero que vocês tenham relembrado ou aprendido alguma coisa nessa aula. Façam um quiz, não deixem de responder, incentivem os colegas também para participar e logo estaremos de volta com mais algum conteúdo. Um abraço a todos e felicidades!